E aí, futuros criadores e criadoras de jogos, tudo bem com vocês? Eu sou o Nicolas Messias e a nossa aula de hoje será de documentação de jogos. Na nossa última aula de documentação de jogos, nós aprendemos a especificar o diagrama de caso de uso. E na nossa aula de hoje, nós aprenderemos a utilizar o diagrama de classes, extremamente importante aí para documentar o que vai acontecer no nosso jogo. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva aqui em nosso canal. E ao final do vídeo, não se esqueça de deixar o like e compartilhar com os seus amigos. Eu já estou aqui com o site que eu vou utilizar na aula de hoje, que é o diagrams.net. É o mesmo site que foi utilizado na aula de diagrama de caso de uso. Esse site a gente consegue criar gratuitamente alguns diagramas sem ter necessidade de criar uma conta, tá? E é legal que a gente consegue exportar como imagem, salvar o arquivo do diagrama, recuperar isso depois. É bem legal esse site. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Então, com esse site aberto, nós vamos aqui em Start. Ele está carregando aqui, né? E ele dá a opção aqui tanto para a gente abrir um diagrama existente, como criar um novo. Eu vou criar um novo. Olha que legal, ele já traz aqui alguns modelos, né? Tem aqui do lado esquerdo as opções e aqui tem os modelos. Ele já tem aqui, ó, um class diagram. Quando a gente cria um diagrama desses com o modelo, ele já traz algumas informações para nós. Eu vou criar um desses só para vocês verem como que é. Olha só, ele já trouxe aqui para nós o diagrama de classe, tá vendo? Então tem aqui, ó, a pessoa, né, o endereço, o estudante e o professor com algumas informações. Esse diagrama é do próprio diagrams.net, tá bom? Bom, mas vamos lá, eu vou apagar aqui essas informações para a gente poder criar o diagrama nosso do zero. Mas antes disso, vamos entender um pouquinho. O que é esse diagrama de classes, né? O que ele faz? O diagrama de classes, ele ilustra graficamente como que vai ser a estrutura do software, ou no nosso caso, do nosso jogo, né? E ele informa também, né, como cada um dos componentes vai ter uma ligação entre eles, né? Como que eles vão estar interligados, o que eles vão fazer e tudo mais, tá? Dentro desses diagramas temos o que? Os atributos, tá? Os atributos seriam como se fossem os campos, né? Os elementos que vão definir o que? A estrutura da nossa classe. E temos também o que? Os métodos, tá? Os métodos, eles vão determinar aqui pra gente o comportamento dos nossos objetos, ou seja, o comportamento de como vai funcionar as ações, o que vai acontecer dentro do nosso jogo, tá bom? Então vamos lá, a primeira parte, então, eu tenho que vir aqui em procurar formatos, vou colocar como class, dei um enter, ele traz aqui, ó, filtrado as opções que a gente pode utilizar aqui no diagrama de classe. Nós vamos aqui nesse terceiro, que é o class, né? Objeto class, ele já está adicionado aqui. Então ele traz aqui pra gente a opção em cima de colocar o nome da nossa classe. Aqui, ó, onde está field, é onde vai os atributos que eu falei, né? São os elementos que vão definir a estrutura aqui da classe. E aqui embaixo tem os métodos, que vão ser o quê? O comportamento dos objetos, ou seja, as ações que iremos ter. Então, vamos começar a criar um aqui. E vamos criar, então, uma classe chamada personagens. Vocês viram que ele já fica em negrito, já tem toda a formatação estruturada, né? Aqui embaixo agora... Vamos lá, aqui embaixo agora, onde tem o field, vamos começar a colocar os campos, tá? Então eu vou colocar o campo aqui chamado nome, que vai ser o quê? O meu nome do personagem. E aí eu tenho como colocar qual o tipo dele. No caso, ele vai ser o tipo string, ou seja, tipo texto. Vocês repararam que ele tem esse maisinho aqui? Esse maisinho, ele significa que, no caso desse atributo, ele é um atributo público. E se você falar assim, eu quero um atributo privado, tá? Ou melhor, qual que seria a diferença de um atributo público para o privado? E quais as opções que eu tenho? Então eu tenho a opção de usar o mais para determinar quando é público, ou seja, qualquer classe vai poder acessar esse atributo, né? Ou o método também serve para o método. Tem a opção de deixar privado, que eu uso o menos daí, né? E aí, olha aqui, ele só deu um zoom aqui para vocês. Ele vai pegar somente, quando é privado, somente por essa classe. Tem a opção de usar o jogo da velha,
que aí ele fica como protegido, ou seja, vai ser acessado por essa mesma classe ou as suas subclasses. Aí vocês devem estar se perguntando, o que é uma subclasse, né? Essa é uma classe. A subclasse, por exemplo, poderia ser uma sequência dela. Vamos pensar no nosso jogo. Um jogo ele pode ter vários personagens, certo? E os personagens têm os campos deles, por exemplo, o nome, né? A altura, o peso, dados que são genéricos para qualquer tipo de personagem, né? E esses personagens, eles podem ser, por exemplo, dois tipos, animais ou humanos. E aí o animal, por exemplo, ele vai ter atributos que o humano não vai ter. E aí, por isso, eu crio uma subclasse. Tá ok? Então, aí quando eu coloco o jogo da velha protegido, ele vai pegar para essa classe e as suas subclasses, tá bom? Beleza. Tem mais um tipo que é o tio, que vai representar o quê? Pacote ou padrão. Ou seja, qualquer classe que tiver aqui nesse mesmo pacote vai poder utilizar. Tá? Ele é bem raro de ser utilizado. Normalmente é mais o privado, o público e o protegido. Eu vou deixar tudo como público aqui na nossa aula de hoje, né? E agora eu vou continuar aqui e vou adicionar mais alguns atributos. Qual atributo, por exemplo, que tem em todos os personagens, seria a vida. Então, eu cliquei na setinha aqui do lado, né? Ele criou esse campo, vou colocar a vida. E aí a vida é do tipo numérico, né? E aí eu tenho dois tipos numéricos por enquanto que eu posso usar. Seria o float e o int, né? Que seria o inteiro. Eu vou usar aqui como float, tá? O float são números reais, ou seja, números que podem ser quebrados, né? E vou adicionar mais alguns campos aqui, ó. Só parar o mouse do lado e ele duplica o de cima quando você clica. Vou colocar a altura. Olha só, tá vendo que ele aparece a seta? É só clicar nela que ele duplica. E vou colocar também agora o peso. Beleza, tem o nome, vida, altura e peso. Vida, altura e peso do tipo float e nome do tipo string. E agora vamos adicionar os métodos. Os métodos vão ser aqui, então, vou ter o método andar, ele é void. E vou adicionar mais alguns outros métodos aqui. Por exemplo, o que o personagem pode fazer? Ele pode andar, ele pode correr, ele pode pular. Eu vou colocar, por exemplo, também que ele pode atacar, ok? Ah, posso colocar mais opções? Pode. Posso colocar, por exemplo, um método privado, outro público? Pode. Fica a critério de vocês o modo como vocês fazem, tá? Essa é a primeira classe, tá bom? Teremos depois outras classes e subclasses ligadas a essa classe, beleza? Pessoal, essa foi a nossa aula sobre introdução a diagrama de classes. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais. Ou quem não conhece, aprendido aí sobre o diagrama de classe, ok? Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário do vídeo. Até o próximo vídeo, muito obrigado e não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Deixa o seu like e compartilha com os amigos. Até o próximo vídeo.